queridos irmãos e irmãs. Então, hoje, esse primeiro dia nesse nosso formato da nossa formação semanal, é um formato diferente, um formato muito melhor, não é? A gente poder viver esse momento comunitário de oração, estarmos juntos louvando ao Senhor, estarmos juntos adorando, estarmos juntos participando da comunhão do corpo e do sangue de Jesus, estarmos juntos vivendo um momento de intercessão pela obra, um momento de intercessão pela comunidade, um momento de intercessão pelas nossas necessidades, Enfim, então vai ser sempre assim, A gente começa com as laudes, segue nesse ritmo. As próprias laudes já é entendido pela igreja como um momento de louvor a Deus, É louvar a Deus pela oração com os salmos. Então, através dos salmos, nós louvamos a Deus. É uma oração, é a oração da igreja, é o louvor da igreja, Então, a gente adere a este louvor da igreja, E ao final desse grande louvor, a gente então vamos viver sempre esse momento de intercessão, de clamor a Deus, aqui na presença do Senhor em comunidade. Eu não vou falar muito em termos de formação hoje quero só entrar em detalhes, de como vai ser, algumas coisas que eu gostaria de falar, dos projetos da comunidade, mas quero apenas retomar um pouco do que falávamos domingo no retiro, quando na primeira formação, na primeira formação do dia, foram 3, na primeira eu falava para vocês sobre a determinação, falava de Santa Teresa d'Ávila, de como ela tinha esse conhecimento de que a maioria das pessoas, não passavam das terceiras moradas, ficavam ali, é como se as terceiras moradas fossem um gargalo, As pessoas não passavam dali, não chegavam a viver de fato uma vida sobrenatural, a avançar na vida de oração, uma vida de oração sobrenatural, mais mística. E no entendimento dela, isso não acontecia não porque não era da vontade de Deus que as pessoas não vivessem a vida de oração sobrenatural, não avançassem nos graus da oração, mas porque as pessoas não se davam por inteiro, porque as pessoas não tinham determinada determinação, ou seja, as pessoas não colocavam aquilo como a prioridade da vida dela. E eu falei muito isso para vocês, Aquele que quer avançar nesse trabalho, aquele que quer avançar nesse empreendimento, que é a vida espiritual, precisa colocar isso em primeiro lugar, senão não avança. Isso é como uma condição, é como se o Senhor colocasse isso como de condição para nós. É como se o Senhor dissesse assim: olha, eu quero te dar isso, e isso é um grande tesouro. É uma coisa que o esforço humano não pode produzir. É sobrenatural, é totalmente graça. Eu quero te dar. A única condição é que isso seja para você como aquele tesouro da parábola que o sujeito encontrou, foi e vendeu tudo só para ficar com aquele tesouro. Você tem que querer isso mais do que tudo. Isso tem que tomar conta do seu coração. Seu coração tem que estar totalmente voltado para isso, a ponto de você estar disposto a sacrifícios, a empreendimentos, a lutar, a se dar, a se entregar. É colocar todo o coração nisso. Na primeira leitura de hoje, coincidência, providência, até 2 versículos aqui falam um pouco disso, Versículo 8, Senhor, para o teu nome e para a tua memória, volta-se o nosso desejo. Gente que fala tanto de desejo, Senhor, para o teu nome e para a tua memória, volta-se o nosso desejo. Quando vem a noite, anseia por ti a minha alma, e com a força do Espírito te procuro no meu íntimo.
E lá embaixo no versículo 17, né? Como a mulher grávida, ao aproximar-se o parto, geme e chora em suas dores. Assim nós, Senhor, em Tua presença. Quer dizer, você coloca todo o seu coração nisso, a ponto de você gemer e chorar por isso, né? O zelo por Tua casa te consumirá, né? Você é tomado por isso, né? Você geme e chora por isso. Até li, né, aquele comentário lá, né, do livro Quero Ver a Deus, né, a citação de Santa Teresa d'Ávila, dizendo que isso se torna uma ferida de amor. Uma ferida que dói, mas ao mesmo tempo é prazerosa, é doce. Você entende isso? Isso é uma condição, isso é um fundamento da vida espiritual. Eu dizia a vocês que às vezes muitas pessoas acabam tomando uma conclusão precipitada. Isso não é para mim, eu não consigo. Mas muitas vezes é porque a pessoa está tentando avançar nos graus da oração sem primeiro adquirir os fundamentos. Algumas coisas são fundamentos. Você tem que ter esses fundamentos, porque é em cima desses fundamentos que a vida espiritual vai acontecer. E isso aqui é um fundamento. Você tem que ir crescendo nisso, tem que ir colocando o seu coração nesse projeto. Pensa nisso, é um projeto. É um projeto de vida. Isso tem que ir se tornando cada vez mais a meta da sua vida, a meta do seu coração. E aí, claro que nós temos as nossas vidas, assim, no sentido de trabalho, de família, mas acontece que quando isso vai tomando conta do seu coração, né, como na missa, quando o padre fala corações ao alto, a gente responde: o nosso coração está em Deus. Isso vai tomando conta do seu coração, e em tudo o que você vive, você traz isso com você. Você vive essa espiritualidade em tudo que você vive, na sua profissão, nos seus afazeres, no seu trabalho. A gente aprende, né? Não é ir para o mosteiro, é trazer o mosteiro para cá e vivê-lo em meio ao mundo, né? Então, é um desafio. Você precisa entender que isso é um desafio, que a gente tem que demonstrar para Deus que a gente quer isso muito mesmo, com todas as forças do nosso coração. Esse é o seu trabalho, essa é a condição que Deus coloca. Você tem que mostrar para mim que você quer isso mesmo, que o seu coração, que você coloca o seu coração aqui nisso. É demonstrar, dar provas do nosso amor a Deus. Não pode ser um amor só psicológico, não pode ser só voltar o desejo para Deus em termos psicológicos, precisa extravasar. Lembra que eu dizia, né? Extravasar para gestos concretos de sacrifício, de esforço, de estar disposto mesmo, né? Então é preciso dar provas, né, do nosso amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Então, é isso. Deus quer nos dar, mas essa é a condição. A gente tem que entender que isso é um projeto, humanamente falando, muito difícil. Humanamente falando, impossível. Então, se é um projeto difícil, significa que você tem que colocar todas as suas energias. Eu sei que às vezes pode parecer para nós um pouco incoerente, né? Assim, nossa, mas e as outras coisas da minha vida? Eu vou ter desleixo com todas as coisas da minha vida? Não é assim que acontece. A gente, ouvindo a gente falar aqui, pode parecer isso, mas não, é que você vai trazer Deus para tudo, e você vai viver Deus em tudo, em todas as dimensões da sua vida. Eu digo que humanamente é impossível, porque isso não vem do esforço humano, mas ao mesmo tempo, sem o nosso esforço, não acontece. É meio que um contraste, uma dicotomia aqui, né? É uma dicotomia, é um contraste, né? Qual é o perigo? Qual é o perigo? A cilada do demônio aqui.
A cilada do demônio é que a gente coloca, a gente começa a se esforçar mesmo para valer. E às vezes o sujeito se esforça para valer mesmo. E como gestos de esforço, aí vem hábitos penitenciais, um tempo maior na oração, jejum, esforço, formação, leitura, sacrifícios, mortificações. O cara tá ali mesmo. E aí a cilada do demônio é que ele vai fazendo a gente, não só o demônio, a cilada da nossa própria natureza decaída, da nossa concupiscência. A gente, sem querer, secretamente, a gente vai colocando a nossa esperança na gente mesmo, no que a gente está fazendo. Aí, secretamente, é como se fosse possível alcançar o que eu estou procurando pelo meu esforço. É como se fosse o meu esforço que fosse alcançar. Mas o meu esforço, todo o meu sacrifício, é apenas uma maneira de me dispor, de me abrir. É apenas uma maneira de realmente expressar que eu desejo. E aí eu preciso sempre manter essa consciência, que eu estou ali expressando tudo que eu faço. Eu faço para expressar o meu desejo e para me dispor. Em algum momento eu sei que o Senhor vai vir e vai me buscar. Como aquela letra, né? Acho que de Santa Teresinha, de Santa Teresa d'Ávila, que a irmã Kelly Patrícia canta, né? A águia não sou, né? Trago dela apenas os olhos, né? O olhar, mas eu tenho asas de galinha, né? Eu não consigo voar, eu não consigo chegar na intimidade divina, eu não consigo chegar na vida espiritual, eu não consigo voar, eu não tenho asas de águia, eu tenho só os olhos, né? Mas então é preciso que o Senhor venha, é Ele que vai vir e Ele me eleva, é Ele que me faz voar. Eu não sei voar por mim mesmo. Então, sempre atento ao risco. Como você vai ter que se esforçar muito, sempre atento ao risco de não colocar a sua esperança no esforço, de não cair na ilusão de achar que você pode chegar lá pelo seu esforço. O esforço não cumpre esse papel. O papel do esforço, de todo esse esforço total, radical, é apenas um modo real de se dispor, de expressar o que você deseja. Isso é muito importante. Muitas pessoas verdadeiramente de Deus, pessoas santas, pessoas boas, pessoas de Deus, não avançaram porque caíram nessa cilada e ficaram nessa cilada, e a vida espiritual dela acabou se resumindo a isso, como se fosse só isso. Então a gente tem que colocar nossa confiança na graça, sempre aquela fé expectante, né? De fé em fé, de amor em amor, o Senhor vai me elevando, como dizia São João da Cruz. Ok? Então, lembrando sempre, né, do Sermão das Montanhas, não sei se os versículos 7 ou 6, né? Sermão da Montanha, uma das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa é a justiça de Deus, que Ele nos eleva, Ele nos dá o reino de Deus. Tudo isso que eu estou falando de, olha, é um empreendimento, é um projeto, você tem que colocar o seu coração nisso, você não pode medir esforços. Essa é a condição que Deus coloca. Tudo isso se resume um pouco a essa bem-aventurança. Você tem que ser essa pessoa sedenta, esfomeada. Sabe quando a gente fala isso? Às vezes na comunidade a gente fala isso, né? Por exemplo, quando o conselho se reúne, vai pensar nos vocacionários, ai, fulano. Às vezes a gente fala, né? Pensar assim, não é falar mal das pessoas, do caminho da pessoa, né? Às vezes, fulano é muito sedento, fulano é muito sedenta de Deus. Você tem que se tornar, você mesmo já deve, a gente não fala isso às vezes de alguém, nossa, como fulano é sedento, como ciclano é sedenta de Deus.
Quer dizer, no fundo é isso, você tem que se tornar essa pessoa sedenta da vida espiritual, sedenta da vida do céu, da vida da graça, sedenta de avançar na vida espiritual. É claro que em meio a toda essa nossa sede, né, o Senhor vai quando essa sede vai vindo para fora, o Senhor vai nos mostrando, né, as purificações que precisam acontecer, sobretudo, né, as purificações espirituais, né, o orgulho que se esconde nos nossos bons desejos, a vaidade que se esconde nos nossos desejos. Claro, nós somos luzes e sombras, né? Essas coisas existem em nós, e a verdadeira purificação é essa, a purificação profunda, até mesmo aquela purificação que é Deus que realiza na alma, aquela purificação que a gente não alcança com as nossas penitências, né? Mas com as nossas penitências a gente se dispõe a que Deus realize uma purificação, Ele mesmo, sobrenatural em nós, né? Aquela purificação profunda, sobrenatural, quando Deus nos purifica disso, né? A secreta vaidade que existe em nós, a secreta soberba que existe em nós, né? Isso sim, né? Porque isso muitas vezes acontece, né? Às vezes a vaidade se disfarça. Esses pecados capitais eminentemente espirituais. Quais são os dois pecados capitais eminentemente espirituais? Né? Segundo a doutrina, por exemplo, São Gregório Magno, né? Os padres do deserto também, o orgulho e a vaidade. Então, o orgulho e a vaidade são pecados que se escondem nas nossas boas obras, nos nossos bons desejos. Então, às vezes, todo aquele desejo, toda aquela sede que você sente, que você enxerga numa pessoa, a sede de evangelizar, de fazer, às vezes aquilo, claro, é sede sim, mas às vezes aquilo também é um verniz. Quando você tira o verniz, tem ali vaidade, desejo de ser admirado, de ser visto. E também a soberba, a nossa soberba de estar no centro, né? Ali, aquela soberba escondida no nosso esforço, nas nossas obras, é uma soberba, porque secretamente, até de modo inconsciente às vezes, eu me acho, eu acho que eu consigo por mim mesmo aqui, né? E eu quero ser visto, eu quero ser admirado. Claro que a vaidade é sempre ela sempre se mistura com a soberba, né? Quando a gente estuda os vícios capitais, que os vícios capitais não são só pecados objetivos, eles são essas tendências que existem em nós. Os padres do deserto, eles falavam de 8 vícios. Vamos ver se de cabeça às vezes a gente perde, né? Então, orgulho, vaidade, preguiça, inveja, gula, luxúria, como é que é? Oi? Avareza e a tristeza, né? E a tristeza. Nos padres do deserto, a ira, né? A ira. Nos padres do deserto, eles colocaram o orgulho como um dos 8 vícios. São Gregório Magno, estudando a doutrina dos padres do deserto, produziu um material que aí surgiu, né? Aqui no Ocidente, essa ideia, né? Que a gente chama os 7 pecados capitais. São Gregório Magno não colocou o orgulho como um dos pecados capitais, mas como a mãe de todos os pecados. Quer dizer, todos os pecados capitais têm como origem a soberba, na doutrina de São Gregório Magno. Tem até um versículo bíblico que diz, né? A origem de todo pecado é a soberba.
Então, essa purificação espiritual é obra do Espírito. Mas a gente tem que crescer no desejo, né? Quanto mais você canaliza o desejo para o lugar certo, dizer, qual é o segredo de já ir colaborando com essa purificação? Já que eu tenho que crescer no desejo, eu tenho que desejar muito, quer dizer, você tem que canalizar o seu desejo no sentido de agradar a Deus, de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, de encantar o coração de Deus, né? E permitir que Deus vá purificando o desejo de sentir, o desejo de prazer, o desejo de ser visto. Tem que estar sempre duvidando de si mesmo. Tem que estar sempre colocando em dúvida a si mesmo, né? Está sempre assim, desconfiando de si mesmo. Desconfiando de si mesmo. Quero muito uma coisa, sempre procure avaliar, né? Qual a vaidade que existe em tudo aquilo, a vaidade, o orgulho que existe em tudo aquilo, porque nós somos assim, a gente precisa de purificação, né? Então, vamos pedir ao Senhor que nos purifique, vamos pedir ao Senhor que nos liberte, vamos pedir ao Senhor que haja em nós. Eu estou dizendo, resumindo, o que eu estou dizendo é que quando você assumir a coisa, e você começar a entrar com determinada determinação, você colocar o seu coração nisso, você começar mesmo a demonstrar para Deus que você quer, que o seu coração está aqui, aí você vai perceber, você vai começar a perceber quanta vaidade existe, quanto orgulho existe em nós, quanto apego existe em nós, o quanto nosso coração precisa ser purificado, o quanto muitas vezes quando nós estamos dizendo que nós queremos Deus, mas na verdade a gente quer a nossa própria satisfação, que isso está escondido, né? Está escondido, a gente nem percebe, né? Vou usar a terminologia que é usada, né, por São João da Cruz, né, Santa Teresa, os místicos, né, chamam os principiantes, né? Os principiantes no caminho da perfeição, eles não são capazes de perceber isso. Isso é uma das coisas que você, um diretor espiritual, percebe, uma pessoa que orienta, precisa perceber. Quando ele percebe que aquela pessoa não é capaz de perceber isso, essa pessoa, ela está ainda nessa coisa do princípio. Porque uma das coisas que acontece quando a gente vai amadurecendo, a pessoa se torna capaz de perceber isso. Ela ainda não se torna capaz de vencer isso, superar, mas ela consegue perceber que mesmo por detrás das suas boas obras, tem muita vaidade, tem muito orgulho. Ela consegue perceber isso de uma maneira experiencial. Não é que ela ali fala, não é uma coisa só de falar, ou né? Só porque você fala isso com a pessoa que te acompanha, não é isso. A pessoa, ela vive isso, se incomoda ela, isso causa dor nela, isso passa a causar lágrimas nela. Ela começa a se humilhar diante de Deus por causa disso. Entendeu? Não é, olha, fulano já está, o cara está lá com o diretor espiritual, mas porque eu sou muito vaidoso, porque eu sou... Às vezes a gente fala essas coisas até num nível de falsa humildade, gente. Inconsciente. Santo Agostinho dizia que o pior orgulho é a falsa humildade. Esse tipo de purificação aqui, lá em cima. É alto nível, né? É a purificação mesmo que o Espírito realiza em nós. Né? Nem sei porque que entrei nisso, nem ia entrar nisso, meu Deus, e falar ia só retomar um pouco ali, né? Dessa coisa da determinada determinação. Mas é isso, fiquemos com esse conteúdo, Deus nos abençoe. Eu não posso fazer isso por você. Eu não tenho como ter determinada determinação no seu lugar. Vou até aqui, né? Aí, passo a bola.
Amém?